quero falar um pouco hoje sobre as exclusões que a constelação familiar sistêmica trabalha e o pensamento sistêmico. O que é exclusão? Tudo aquilo que eu não incluo, né? Um ex-marido, uma ex-esposa, um filho que você tenha se separado e você tenha excluído, ou você excluiu o pai, aquela família, você não honra, você não reconhece e não dá o lugar para aquela pessoa que ela teve na vida, na sua vida. Isso é exclusão. Quando eu excluo uma pessoa porque ela cometeu uma atrocidade, algo terrível, o que a pessoa fez não é certo, mas você não pode excluir ela do sistema. Exclusão, quando você também se exclui do sistema, quando você se distancia, você some. O tema de exclusão, ele é vasto, são várias as exclusões. E o que as exclusões causam no sistema familiar, né? As constelações falam que as repetições de padrões acontecem mais do que a gente imagina, como eu disse no outro vídeo. É como a Bíblia fala, é uma maldição hereditária. Então toda exclusão, quando você não reconhece a pessoa, você não dá o devido lugar, o pertencimento dela, por mais que ela tenha feito não sei o que para você. Mas quando você exclui, é você e seu sistema que sofre. Sim. O que as constelações podem acontecer desses sofrimentos? A gente pode ter pessoas que sofrem, né? Problemas financeiros, podem acontecer tragédias, não sei, sabe? São possibilidades do que vem a acontecer com as exclusões. Transtornos mentais, doenças da mente, separações, desordens, filhos com problemas que hoje a gente vê muito. Por eu excluir alguém, o meu sistema fica enfraquecido. E quando enfraquece o meu sistema, eu e os meus filhos herdamos essa herança. A gente não herda só a cor dos olhos, a cor do cabelo, o dinheiro. A gente herda tudo. Tudo a gente herda. Inclusive o que os nossos antepassados fizeram de bom ou de ruim. Mas quando eu excluo isso porque eles fizeram algo de ruim e eu não reconheço, eu não honro, eu vou para o sistema fragilizado. Eu gravei um outro vídeo que eu falava sobre as moedas, de como a gente vai enfraquecido para a vida quando a gente não dá o devido valor aos nossos pais, quando a gente vai para a vida exigindo, cobrando. Isso é excluir nossos pais do que eles nos deram. Eles nos deram o principal, que foi a vida. Então, exclusão é muita coisa, é muito abrangente. Hoje eu queria falar um pouquinho desse tema que é tão vasto. Em outro momento eu volto para falar. Então, o que a constelação nos diz? Eu não concordo com o que o meu familiar tenha feito no passado, mas eu não deixo de reconhecer e de valorizar ele no sistema. O pai ou a mãe pode ter feito qualquer coisa, mas ele é pai e mãe. E ele precisa ser honrado e a gente precisa dar o devido lugar deles. Assim também nossos irmãos, nossos tio, tia, toda a nossa geração, nossa família. Porque o que acontece é essa desordem. Hoje a gente vê que quando há muitas exclusões, a gente vai estudar em algumas constelações que existe doenças, tragédias por conta de exclusões do passado. Então eu aqui agora, o que eu preciso fazer? Incluir todos em meu coração. Eu não estou dizendo para você que aquele que te fez sofrer, que te humilhou, que muitas vezes até fez algo terrível, a gente não vai tirar o que a nossa lei, né, do homem diz que é errado, mas a lei divina maior nos diz que a gente precisa honrar e reconhecer e dar o lugar. Eu não preciso botar ele na minha cama, dentro da minha casa, mas eu preciso honrar e reconhecer e dizer: você pertence.
você pertence. E se essa pessoa não estiver mais aqui presente fisicamente, né, Deus já tiver levado, a gente precisa também dar esse devido lugar para ela. Reconhecer que ele ou aquela pessoa faz parte do nosso sistema e sempre vai fazer parte. Porque quando eu incluo, eu me liberto. Eu libero o meu sistema, os meus filhos, os meus netos, para que não venham a herdar essa herança, essa maldição hereditária. Então Jesus, quando ele pisou aqui, ele disse: amai-vos uns aos outros, mas principalmente eu vim pelos doentes, pelos frágeis. É eles que precisam de mim. E ele nos deixou claramente que a gente precisa amar, não quem nos ama só, mas a gente precisa amar aqueles que nos fizeram mal, que de alguma forma não gosta da gente, que tem inveja, que queria ser você, não sei. É difícil, não é fácil mesmo, mas não é por ele, é pela minha geração. Eu preciso incluir todos aqueles que foram excluídos. A nossa história, né, desde a colonização do Brasil, são de exclusões. Quando os negros foram excluídos, quando os índios foram, muitas índias foram roubadas e excluíram aquelas índias da sua família para ser esposas, isso tudo foi exclusões. Então nós temos muita história de exclusões e que hoje a gente precisa, com o nosso conhecimento, orar e pedir a Deus e constelar para que a gente inclua. E se você tiver a oportunidade de incluir alguém, inclua alguém no seu sistema. Dê esse espaço para seu bem e para o bem da sua geração, para que a gente não continue levando isso para nossas gerações, para que a gente cancele e a gente honre todos esses que vieram antes da gente, como eles fizeram, da forma que eles fizeram, foi o jeito que eles sabiam fazer. Eles não sabiam fazer diferente. Eles aprenderam assim, eles reproduziram, até porque eles estavam vivendo inconscientemente, reproduzindo. Porque muitas vezes eu julgo, eu condeno e isso sobrecai sobre mim. Isso vem sobre mim. Isso é como se eu não quisesse olhar, colocasse à venda, mas aquilo ali me veste. E a gente precisa olhar isso porque assim é algo muito sério. Cada vez que eu estudo e que eu entendo um pouco mais sobre as exclusões, me dá um aperto no coração, me emociona, porque a gente vê tanta exclusão e tanto mal que isso faz para nossas famílias. E eu quero aqui poder compartilhar e ajudar a mim e a vocês, para que a gente possa incluir todos aqueles que foram excluídos. As ovelhas negras, aqueles que de alguma forma fizeram mal, mas que eles fazem parte no nosso sistema. Isso é uma da lei da hierarquia, a lei de sobrevivência da vida, para que a gente vá bem, para que a gente apazigue nosso campo, para que a gente cancele esse mal, para que os nossos filhos não venham a sofrer por conta dessas exclusões. Eu preciso incluir. Um beijo no seu coração, espero contribuir um pouco com você e com a minha vida, para que nós possamos juntos ter dias melhores.